Olha, Tirone, eu não sou muito de dar previsão, mas eu diria que está equilibrado. E a gente tem que lembrar que o Botafogo jogou com o Palmeiras, que é um time mais forte do que o São Paulo, e jogou muito bem no Allianz. Ali fora o final com descontrole, que podia ter tomado aquele gol ali, já no finalzinho, um gol do Gustavo Gomes que bate na mão dele. Mas assim, estava ganhando de 2-0, até faltando pouco tempo. Então ele jogou um jogo no Allianz muito bom. Então não é que foi para fora de casa, tem time que vai para fora de casa e tem uma queda de rendimento absurda, não foi o caso do Botafogo. Jogou um jogo bom contra o Palmeiras fora de casa, então se repetir isso, e se a gente lembrar também das dificuldades recentes do próprio São Paulo de atacar times no jogo de mata-mata, vamos lembrar aqui do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o São Paulo criou pouquíssimo, então eu não acho que esse cenário assim, Morumbi, clima de Libertadores, isso conta. Mas considerando o que vem rendendo os dois times, acho que no mínimo está equilibrado se você ainda não tiver ali uma questão dessa vantagem técnica do Botafogo. De fato, como você falou, o São Paulo tem que acertar muito a sua estratégia, os jogadores que vai colocar, a forma como vai explorar as fragilidades do Botafogo. Ontem, por exemplo, uma coisa que a gente viu no ataque, tá o Caleri ali, que é o principal, o ponto de referência. Ele foi completamente dominado pelo Barbosa, que ganhou todas as jogadas físicas dele, porque o jogo do Caleri é muito físico, né? Ele dá a cabeçadinha, ganha aqui uma bola, ele vai disputando jardas, né? Quase um jogador de NFL, digamos assim. E só que tinha um cara muito forte do outro lado, que ganhou todas as bolas dele. Então ficar apostando em bola para o Caleri para ele tentar dar uma casquinha, já viu que não vai adiantar, né? Tem que ser outra opção. Deixar o Lucas sozinho para criar no meio de campo também não vai adiantar. Então vai ter que criar outros mecanismos de ataque para poder atacar o Botafogo, diferentes dos que foram usados nesse primeiro tempo. A história do saber sofrer, desculpa, isso aí é papo para quem levou sorte e não tomou gol. É verdade essa, não soube sofrer coisa nenhuma, tomou 11 finalizações no gol, os jogadores do Botafogo não acertaram o alvo, aí falaram assim, não, a gente soube sofrer. Não soube sofrer e não se defendeu bem, deu sorte. Podia ser mais sincero, assim, demos sorte, legal. Aí resumir o que aconteceu ali no primeiro tempo. No segundo, não. Aí já é um time mais postado, que faz mais sentido. Não sei se vai se explorar isso, se vai usar o Luciano no lugar aí porque a opção do Luciano foi o William Gomes, né? O William Gomes é um jogador que te dá um drible, uma velocidade que os outros não têm, mas ele não estava compondo bem e ele não estava tendo muita aproximação. Ele recebia a bola e saía correndo, tentando driblar 2 ou 3 do time do Botafogo. Não vai adiantar com defensores bons como são o caso, né? Então, eu acho que tem muita coisa para pensar nessa estratégia, de fato, para encaixar, porque você vai ter que ter mesmo jogando em casa e tendo essa vantagem, você vai ter que ter uma estratégia melhor do que o adversário, que é superior tecnicamente. Vamos lembrar aqui, os dois laterais que são novos, que chegaram na janela. Um é o Alex Telles, que jogava na seleção. O São Paulo estava tentando contratar um lateral esquerdo, não teve dinheiro para isso. E o outro é o Vitinho, que é o jogador que saiu por 8 milhões de euros da Premier League e que foi muito bem no jogo de ontem. Tipo, ele vai causar pesadelos ali no Wellington, porque ele ganhou todas as bolas driblando, dando pedalada, passe para o meio e tal, não sei o quê. Então, assim, a diferença que você vê técnica é significativa. Então, só um estádio não é suficiente para reverter isso. Acho que o que você tem que ter é uma estratégia muito acertada de como você vai atacar o Botafogo e como você vai também impedir que ele explore suas principais qualidades, né? Que é esse meio de campo que vem tocando e depois as jogadas vão para a ponta e os laterais ficam perdidos, enfim. Essa mobilidade toda do Botafogo. Eu acho que eu tô bem de acordo com você. Tem uma diferença técnica muito grande. É isso, o Vitinho é um jogador de Premier League, o Luiz Henrique é um jogador que jogava no Campeonato Espanhol até outro dia. Enfim, é uma diferença técnica muito grande. Com relação ao Caleri, a principal característica do Caleri é machucar, no bom sentido, o zagueiro, né? Ele briga com o zagueiro e muitas vezes ganha tal. É exatamente isso. Ontem, com os dois armários do Botafogo, ele não conseguiu nem chegar perto. Ele não chegou nem perto, conseguir ganhar alguma coisa Não ali é no um jogo meio. que favorece ele, né? Ontem ainda mais, né? Com esses dois zagueiros muito fortes, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Quem também fica no olho do furacão com relação ao São Paulo,
Alicia, é o Luciano. O Luciano foi para a reserva, pedido de boa parte da torcida, não está jogando nada, tem que sair, o Luciano atrapalha, não sei o quê. Sai o Luciano, fica o Lucas. O Lucas não joga absolutamente nada, é o pior jogador do São Paulo em campo. E aí o Zubeldia foi perguntado, depois do jogo, na coletiva, sobre a saída do Luciano do time e a questão da personalidade. E o Zubeldia deu uma ironizada na resposta. Ele falou o seguinte, olho na tela aí, com as palavras do Zubeldia. O que você quer que eu diga? O que você gostaria de escutar? Você tem medo do Luciano? Se está perguntando é porque tem temor. Eu não tenho medo. Pode jogar um ou outro. Pode ficar tranquilo, não tenha medo. O Luciano é boa gente e profissional. Ele tem sua personalidade, mas não será a primeira nem a última vez que não vai jogar. Agora, se você me pergunta se o Luciano é muito importante, ele é. Muito. Só podem entrar 11. Não há que ter medo do jogador. Na verdade, no jogo de ontem, acaba que, com o Lucas e o Caleri jogando nada, quando o Luciano entrou, não só pela entrada do Luciano, mas o time melhorou um pouco. Não que ele tenha jogado bem, jogou mais ou menos, mas melhor do que o Lucas e do que o Caleri. E aí o Zubeldia fez essa ironia aí com relação ao Luciano. Ele falou, não vai tirar do time, mas agora ele tem outros nomes só para poder ter que mexer também, né? Luciano, Caleri, o que ele vai fazer? Mas deu uma ironizada o Zubeldia. É sempre quando começa muito essa explicação, não é, tem medo, não tem medo, joga, não joga, né? Dá sinais de que tem alguma coisa assim, né? De que há um incômodo com essa situação, como tá no banco, né? Porque não, sou eu que mando, mas não é a última vez que ele não vai jogar. Assim, começam a ser explicações que são tão esdrúxulas que passa uma sensação de incômodo mesmo. Né? E aí é o que você falou, a gente precisa olhar onde é que está o sarrafo. Né? O Luciano entrou e de repente o jogo virou outro jogo. Não, o Luciano entrou um pouco melhor, porque o Caleri, a exceção daquela oportunidade que teve para matar o jogo e não matou, que é o papel dele, né? Aproveitar as oportunidades. E num jogo difícil como esse, tem que aproveitar. O Caleri não conseguiu, e no resto do jogo ele passou o jogo no bolso do Barbosa. O Lucas foi tão mal, né? Eu até estava vendo aqui, o UOL subiu um corte da live ontem, tá lá no Instagram, falei, vou tomar porrada de tudo que é lado, porque eu falei que o Lucas não jogou nada, mas pô, não jogou, né? De fato, realmente não conseguiu ajudar o São Paulo, e a entrada do Luciano dá uma pequena melhora. Mas eu não acho que assim é a solução do problema, é a mágica. Vai botar o Luciano e agora o São Paulo vai funcionar e vai agredir o Botafogo. Né? Não parece ser o caso e não deu indícios disso ontem. Né? Entrou descansado, enfim, entrou descansado contra um Botafogo cansado, né? Já sem os seus principais laterais. Então, assim, deu uma. Né? Acho que a gente precisa olhar para o cenário. Não acho que o Luciano esteja nessa fase. E acho que o Zubeldia se enrolou um pouco ali na resposta. Não sei se porque há como eu falei, algum desconforto ali, ou simplesmente essa coisa de coletiva que o treinador vai dar uma resposta e se atropela um pouco nas palavras. Mas o Luciano, de fato, não está jogando bola para ser titular. O problema é que quem entrou como titular ontem também não jogou. Né? Mas aí a gente precisa olhar que o time do São Paulo inteiro, especialmente no primeiro tempo, jogou mal, né? Acho que dificilmente você não consegue salvar, como a gente falava aqui, nem o Rafael dá para salvar, porque não foi mérito dele o Botafogo não ter marcado no início do jogo. Então, né, assim, precisa olhar e ver o que a gente está comparando com o quê, e o Luciano realmente também não foi tudo isso. O Ernesto Salles manda uma mensagem aqui, ó. A resposta do Zubeldia para os Lúcio obsessivos na coletiva foi sensacional. Você achou tão sensacional assim, Rodrigo? Não, achei desrespeitosa com o repórter desnecessariamente. Ele ficou fazendo uma ironia com o repórter. Você tem medo do Luciano? Não precisa ter medo do Luciano e tal. Achei desnecessário. Por que ele vai falar aquilo ali? Ele pode simplesmente explicar: olha, eu sou técnico, fiz essa opção aqui, expliquei para ele que eu enfim, preferia escalar o Lucas, o time de outra forma. Aí vai ficar falando de medo para reafirmar que ele é corajoso para barrar o Luciano. Achei desnecessário, assim, a forma como ele colocou. Podia simplesmente explicar. E o Zubeldia até explica bem o jogo, né? Ele e o Arthur Jorge. Foi bom assistir a coletiva dos dois, que eles dão explicações ali lúcidas do que acontece no jogo,
mas nessa pergunta, inclusive, me incomodou, achei desrespeitoso com o repórter. Ele fez uma pergunta comum, falando da personalidade do Luciano, e ele foi perguntar se o repórter tinha medo do Luciano. Coisa meio descabida. Eu também achei meio desnecessária a resposta do Zubeldia. Agora, o Arthur, Rodrigo, para você mesmo, Arthur Pego. Rodrigo, o São Paulo sobreviveu contra um time que gastou 60 milhões de euros no meio do ano. Então, ele está dizendo que isso justifica o São Paulo ter jogado mal e tudo mais. Não, verdade, mas pode ter estratégias melhores para enfrentar um time que é superior. Era isso que a gente estava falando sobre o segundo jogo, né? Que pode ter. O Botafogo pode ser superior, mas não precisa ser tão superior como foi no primeiro tempo, se você tiver uma estratégia ali melhor. Mas ele tem razão, o Botafogo investiu muito mais e que, por isso, tem um time tecnicamente superior e o São Paulo tem que enfrentá-lo sabendo que o outro tem uma vantagem técnica, digamos assim, mas a estratégia pode ser melhor do que essa que foi utilizada no primeiro tempo. A do segundo, sim, aí é uma estratégia totalmente válida e correta, digamos assim. Eu acho que o que você colocou do Luciano, eu acho que tem um aspecto que é a característica do jogador. O Luciano é um jogador mais de toque de bola do que o Lucas. O Lucas pega a bola e arranca, né? E o São Paulo estava precisando de toque de bola, né? Ali, foi muito que faltou no primeiro tempo. O próprio Rafinha fala disso. Você tenta sair, eles amassam você na marcação, pressão, retomam, e você fica ali naquela coisa de toda hora a bola volta, né? Quando você tem um jogador, em alguns momentos o Luciano volta, vem junto da zaga, coisa, aliás, que ele aprendeu com o Diniz, né? Vem junto da zaga, começa a sair tocando a bola e tal, não sei o quê, coisa que é uma característica, independente de ser melhor ou pior, que o Lucas não dá. O Lucas recebe a bola, ele tenta aquele arranque para tentar o passe ou um chute, enfim. O Lucas, jogador vertical, né? O Luciano é um jogador de cadência, né? O cara vai dando ritmo para o jogo, e a entrada do Luciano ajudou uma questão importante do São Paulo, né? O buraco que tinha entre os volantes e os zagueiros, né? Como o Luciano joga mais recuado, ele conseguiu. O São Paulo conseguiu corrigir um pouco esse negócio no segundo tempo. Aqui, outra mensagem do Tito Lívio. O sistema defensivo do São Paulo é consistente. Tem 3 jogos que não toma gol e na Libertadores só tomou, salvo engano, 2. Foram 3. Viu, Tito? Defesa consistente. E, de fato, essa é uma grande marca desse time do Zubeldia na Libertadores. É ele. Por fim, sobre esse jogo, o Textor falou, Alicia falou, o novo alvo dele agora é o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Ontem, no Newton Santos, ele rebateu o presidente do Flamengo pelo questionamento aos altos investimentos do clube alvinegro. Estamos falando aqui que o Botafogo investiu muito na janela, trouxe jogador de Premier League e tal. E aí a frase do Textor a gente vai colocar na tela. Acho que o Landim, o presidente do Flamengo, no outro dia disse que precisávamos ter regras porque lugares como o Brasil não têm essas regras. Se o investidor vem e se aproveita do fato de que não temos as regras. Mas estamos em total concordância com todas as definições do fair play financeiro ao redor do mundo. Fui o primeiro a falar sobre isso. Eu disse que se não fazemos algo sobre teto salarial e convidarmos investimentos estrangeiros, vão vir de nações de riqueza soberana com dinheiro e petróleo. Então nós realmente temos um problema. Sou um advogado para o fair play financeiro, disse aqui o John Textor ontem, depois do jogo, ele foi perguntado sobre isso de novo. Tem esse embate eterno sobre se o Botafogo poderia gastar o que está gastando, Alicia. Eu acho que tem gente na Europa que talvez discorde que ele seja o grande paladino do fair play financeiro, né? Não me parece ser o caso, mas acho que se a gente for falar em fair play financeiro, não é para a gente olhar só para times como o Botafogo, a gente precisa olhar para times como o Corinthians também, por exemplo. Né? É um time que deve, né, centenas de milhões em impostos, é um time que não paga parte dos seus credores e continua gastando como se não houvesse o amanhã. Né? Porque se não sobreviver na Série A, talvez não haja o amanhã. Mas, enfim, o fair play financeiro ele não é só quem vem aqui, tem SAF e coloca um caminhão de dinheiro para se reforçar. É também quem deixa de pagar as suas dívidas para investir no seu time, enquanto tem outros times com menos potencial de arrecadação, fazendo ali o seu e com equipes muito mais modestas e muitas vezes pagando preço esportivamente por isso. Então, o Textor agora, né, escolhe o seu
rival da vez, mas mais uma vez, né, ignorando o que ele faz não só aqui no Brasil, mas também nos seus outros clubes, né? Não é, o Textor certamente não é o grande nome do fair play financeiro no mundo, e querendo trazer um protagonismo para si que não cabe, né? Aquela coisa dele dando volta olímpica no jogo ali antes do começo da partida, acho uma coisa um pouco desnecessária, mas certamente ele precisa ter um pouco mais de humildade e se apegar um pouco mais aos fatos quando ele fala em fair play financeiro.